Graças a Deus, graças a Jesus. Mais um sábado reunidos, Mestre amado, para tomarmos mais conhecimento, aprofundarmos nos teus ensinos. Agradecemos ao Pai Celestial esta oportunidade. Solicitamos que os bons espíritos de luz possam abrir a nossa mente, o nosso coração, para a receptividade do que hoje ouviremos aqui. Que ilumine a Adriana para passar esses conhecimentos à luz da doutrina espírita. Abençoa-nos a todos, Mestre amado, os que aqui estamos e os que não puderem estar aqui conosco. Que assim possa ser, graças a Deus, graças a Jesus. Graças a Deus. Deixa eu compartilhar aqui. Bom, então vamos lá. Hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. E esse capítulo, nós vamos estudar ele inteiro, tá? Porque ele é o menor capítulo do Evangelho, então nós resolvemos estudar ele inteiro de uma vez só. O título desse capítulo é Buscai e Achareis. Ele aborda os seguintes temas: ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Observai os pássaros do céu, e não vos afatigueis pela posse de ouro. Aí, eu fiquei refletindo pelo seguinte: esse capítulo, ele é praticamente o antepenúltimo, porque são 28 capítulos do Evangelho, sendo que o último é uma coletânea de preces. Aí eu fiquei pensando, falei, gente, já vamos terminar o Evangelho segundo o Espiritismo. Para que serviu esse estudo? Por que estudar o Evangelho sob a ótica do Espiritismo? E aí começaram a vir um monte de coisas na minha cabeça que eu achei importante compartilhar isso com vocês, para que a gente aprenda a sair do automatismo, que às vezes a gente fica assim, hoje é sábado, hoje tem o EJA, aí fica aqui, ouve quem está falando, depois discute um pouco, e aí parece que aquilo acabou, né? Como se fosse, como a gente fazia quando era adolescente na escola, que muitas vezes a gente só sabe, não sei nem para que eu estou aprendendo isso. Enfim. Aí eu falei, a gente tem um objetivo na vida. Qual é o principal objetivo de todos nós aqui na Terra? Todos nós que vivemos buscamos principalmente o quê? A felicidade, certo? Todos nós queremos a felicidade. Como que isso é feito? Aí, quando a gente vai na questão 614 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se existe alguma lei natural, alguma lei divina que sirva para orquestrar tudo e todos da criação. E os espíritos, então, informam a Kardec que sim, que existe essa lei, né, que é a lei natural, ou a lei de Deus. É a única necessária felicidade do homem. Ela lhe indica o que ele deve fazer ou não fazer, e ele só se torna infeliz porque dela se afasta. Então, a nossa felicidade vai depender do nosso afastamento ou da nossa proximidade com essa lei, certo? E Kardec vai continuar questionando. Ok, então existe uma lei, a lei divina, se a gente andar de acordo com a lei, a gente encontra a tal felicidade. Mas aonde que está essa lei? E os espíritos respondem, na consciência. E Kardec, como era um questionador, né, continua perguntando, visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, qual a necessidade, então, dela lhe ser revelada? E os espíritos respondem, ele a esquecera e desprezara. Quis, então, Deus lhe fosse lembrada. Aí Kardec questiona, bom, então deve haver um professor ou alguém que nos lembre dessas leis. E aí ele vai perguntar,
qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E os espíritos respondem: Jesus. Kardec faz essa pergunta na procura de um professor, não de um teórico. Ele quer alguém que tenha vivido essas leis. Ele quer alguém que tenha exemplificado essas leis. Por isso é que Jesus não é só guia, ele também é modelo. Como nós não nos interessamos, né, ou então esquecemos das aulas dadas ao mestre presenciais, porque certamente todos nós estávamos lá, existem 27 caderninhos com anotações. Eu assisti uma palestra que eu achei bonitinho o Saulo falando. Sabe aquele aluno CDF que anota tudo, que aí na véspera da prova todo mundo quer xerocar o caderno dele para poder estudar? Pois é, tiveram esses CDFs na época que fizeram anotações, e aí 27 caderninhos foram escolhidos para então formar o Novo Testamento, né? Que nada mais é do que o Evangelho. Como Jesus usava alegorias e parábolas para passar seus ensinamentos, como a gente já viu no outro estudo, na questão 627, né? Kardec, então, resolve sistematizar o Evangelho para explicá-lo à luz da doutrina espírita. E ele vai colocar cada capítulo sucedendo o outro, de maneira que, didaticamente, nós possamos ir aprendendo as lições do mestre. Então, esse estudo do Evangelho é o roteiro para a ascensão de todos os espíritos em luta, o aprendizado na Terra para os planos superiores. Por isso que a gente estuda o Evangelho. De sua aplicação decorre a luz do Espírito. A mensagem contida no Espiritismo e no Evangelho amplia a visão racional da vida, fazendo compreender de maneira convincente os problemas fundamentais da nossa existência, para nos auxiliar com segurança e convicção. Estudar o Evangelho é compreender as leis de Deus através dos ensinamentos de Jesus, o único caminho através do qual nós encontraremos a nossa felicidade, né? Então, eu fui buscar uma fala de Chico Xavier e achei muito interessante essa no livro Entender Conversando. Chico Xavier, no capítulo 17, respondeu sobre a importância do Evangelho de Jesus na nossa vida. Creio que a importância do Evangelho de Jesus em nossa evolução espiritual é semelhante à importância do sol na sustentação de nossa vida física. Então, gente, feito esta reflexão, eu não sei se vocês já repararam, mas toda vez que eu dou um estudo, eu gosto de dar uma voltada, entendeu? Para depois embalar. Por quê? Porque senão fica uma coisa muito assim, buscar e achareis. Buscar o quê? Achar o quê? Fica uma coisa, acho que, muito automática, entendeu? Então, eu gosto de parar para entender, para lembrar por que a gente está lendo isso, por que a gente já vai terminar o Evangelho, como nós estamos. Eu acho importante essa reflexão, porque a gente não passou 2 anos no sábado à tarde estudando o Evangelho só para dizer que já estudou o Evangelho, né? Segundo a doutrina espírita, claro. Então, feita essa reflexão, vamos entrar no capítulo 25. E eu resolvi, esses aí somos nós, tá, peregrinos? Resolvi começar com um poema de Casimiro Cunha, que está no livro Antologia dos Imortais. E depois vocês vão entender o porquê. Ele fala: pedes mapas e instruções para o caminho a trilhar. Entretanto, onde estiveres, o roteiro é trabalhar. Escalas monte espinhoso no desejo de avançar. Há pedras cerrando à frente, a mudança é trabalhar. Alegas tédio invencível da cabeça ao calcanhar, mas todo enfado se extingue. A fórmula é trabalhar. Lamentas incompreensões no seio do próprio lar. Toda mágoa foge e cessa. O recurso é trabalhar. Dizes notar tentações na ideia, no chão, no ar, mas hoje podes ser livre. A defesa é trabalhar. Transportas na alma intranquila a dor de antigo pesar. Qualquer aflição tem cura. O remédio é trabalhar. Acusas-te perseguido, afirma-te sem lugar. Renova-te e sê feliz. A melhora é trabalhar. Problemas são sempre muitos. Não te ponhas a indagar.
a vida responde certo. O preceito é trabalhar. O próprio Cristo na cruz, a sofrer e desculpar, ensina que em toda luta a vitória é trabalhar. Por que esse poema? Porque esse capítulo 25, ele vai abordar duas leis morais: a lei do trabalho e a lei do progresso. Sobre a lei do trabalho, nós vamos lembrar, na questão 675, que os espíritos falam para Kardec que toda ocupação útil é trabalho. Por que isso? Porque a gente trabalha, a gente sempre pensa em remuneração. Não é isso. Se fosse assim, coitado do aposentado, né? Ia ser considerado um inútil. Não é isso. Trabalho é qualquer ocupação útil. Tá? Então, vamos lembrar o que é trabalho, as ideias básicas que o Espiritismo nos traz sobre o trabalho. O trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância quanto à inteligência. Por isso é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Deus criou o trabalho para o engrandecimento da vida e nos conferiu a cada um determinados talentos consoante a nossa capacidade de desenvolvê-los. Um trabalhador braçal é tão útil quanto é mérito cientista, pois cada um no seu lugar contribui para o progresso e deve ser respeitado pela dignidade com que desenvolve o seu trabalho. Devemos trabalhar com alegria e otimismo, certos de que o trabalho é a essência da vida e toda tarefa, para ser bem executada, exige esforço, perseverança e amor. Com o nosso trabalho físico, adquirimos os bens materiais e com o trabalho espiritual conquistamos a nossa evolução, e quem busca servir nunca terá motivo de arrepender-se. Joana de Ângeles vai dizer que o trabalho é sempre veículo de renovação, processo dignificante, em cujo exercício o homem se eleva, elevando a humanidade com ele. Sejam quais forem as tuas possibilidades sociais ou econômicas, trabalha. Trabalhando estarás menos vulnerável à agressão dos males ou à leviandade dos maus. O trabalho é mensagem de vida, colocada na direção da criatura para construir a felicidade que todos perseguimos. Olha a importância do trabalho, intimamente ligado com o progresso, óbvio, né? E quanto ao progresso, eu trouxe um trecho do livro que se chama O Progresso, de Leon Denis. O progresso é a aspiração pelo melhor, pelo bem. É a prova da existência em nós de um princípio superior, de alguma coisa grandiosa, quase divina, que nos encaminha para destinos mais altos, que nos lança sempre para frente, nos domínios do pensamento e da consciência. Progredir incessantemente, tal é a lei que rege a vida dos espíritos. Aí vocês devem estar pensando, Adriana, você acha que confundiu, porque hoje o estudo é buscar e achareis. Até agora você não falou nada disso. Muito pelo contrário. Olha como começa o capítulo 25. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso. Porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. E aí, mais uma vez, eu parei para pensar como a gente ainda escuta trabalho como algo mecânico, algo rentável no sentido material, e não tem nada a ver com esse tipo. Claro que tem também, porque nós estamos na matéria, mas não é só isso. Né? Olha quanto o fato de você estudar, isso é um trabalho. O fato de você levantar todo dia, arrumar sua casa, receber alguém com carinho, isso é trabalho. E por que? A gente vai ver lá na frente o porquê disso. Porque muita gente ainda crê naquela salvação messiânica, né? De que você fica sentado em repouso no sofá e vem o Salvador e te tira dali. Então, não é essa a ideia. Busca e achareis, ou seja, buscar é um verbo, todo verbo indica um trabalho, uma ação. E o capítulo vai continuar. Pedi e vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá.
Porquanto quem pede, recebe, e quem procura, acha. E àquele que bate à porta, abrir-se-á. Qual homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, não é lógico que com mais forte razão vosso Pai que estás nos céus dê os bens verdadeiros ao que lhes pedirem? Isso está lá em Mateus, capítulo 7, versículos 7 a 11. Do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus, pedi a luz que vos clareie o caminho e ela vos será dada, pedi forças para resistirdes ao mal e as tereis, pedi a assistência dos bons espíritos e eles virão acompanhar-vos e como o anjo de Tobias vos guiarão. Pedi bons conselhos e eles não vos serão jamais recusados. Batei a nossa porta e ela se vos abrirá, mas pedi sinceramente com fé, confiança e fervor. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças, e as quedas que derdes serão o castigo do vosso orgulho. Tal o sentido das palavras: buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Esse é o item 5 do capítulo que a gente está estudando, né? Na infância da humanidade, o homem só aplica a inteligência à cata do alimento, dos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos seus inimigos. Deus, porém, lhe deu a mais do que outorgou ao animal, o desejo incessante do melhor. E é esse desejo que o impele à pesquisa dos meios de melhorar a sua posição, que o leva às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porquanto é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Pelas suas pesquisas, inteligência se lhe engrandece, o moral se lhe depura. As necessidades do corpo sucedem às do espírito. Depois do alimento material, precisa ele do alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria à civilização. Se Deus houvesse isentado do trabalho do corpo o homem, seus membros se teriam atrofiado. Se o houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Por isso é que lhe fez do trabalho uma necessidade e lhe disse: procure e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira serás filho das tuas obras, terás dela o mérito e serás recompensado de acordo com o que hajas feito. Lá em Obras Póstumas, a gente ainda vai achar a mesma fala, olha, no capítulo da obsessão e da possessão. Ajuda-te e o céu te ajudará. E lhes pedir, sobretudo, a força que nos falta para vencermos os nossos maus pendores, que são para nós piores que os maus espíritos, porque são essas tendências que os atraem, como a corrupção atrai as aves de rapina. Então, gente, por que essas frases? Para a gente entender o significado do trabalho. Isso tudo é trabalho, né? Para a gente sair um pouco dessa coisa de trabalho, é só aquilo que você faz no material, fisicamente, enfim. Isso aqui é trabalho. E é um trabalho árduo, a gente se autoconhecer, crescer moralmente, espiritualmente. Isso é um trabalho que não é brincadeira, né? Mas, então, afinal, agora é para cada um responder para si essa pergunta aqui. O que buscas? Porque o nome do capítulo é Buscais e Achareis. Né? Então, o que buscas? De forma didática, existe no dizer de Jesus 3 etapas sucessivas de aprimoramento espiritual. A etapa 0 não conta porque são aqueles que não pensam em nada de espírito, vivem absolutamente envolvidos pela matéria, nem passa de longe nada espiritual, tá? Mas o primeiro estágio seria o eu quero mudar, preciso me conhecer. Nós sentimos a necessidade de buscar as verdades do espírito, isso está intrínseco, algo de repente surge que a gente começa a buscar essas coisas, a encontrarmos uma verdade que vai nos conectar com algo maior. Temos um caminho que nos conduz à felicidade, mas saímos dele porque buscamos as coisas materiais. Nós esquecemos das leis de Deus. Buscar esse caminho que a gente perdeu,
mas nós esquecemos de buscar esse caminho que a gente perdeu, mas as coisas espirituais não caem no nosso colo. Nós precisamos buscá-las. Então, primeiro, eu preciso desejar, buscar as coisas materiais. Saber desejar é igual a buscar. É um processo seletivo. Eu sei o que eu estou desejando, eu quero algo espiritual. É um processo seletivo que vai ser feito através da vontade. Saber aproveitar, porque na primitividade o desejo comanda, a vontade estabelece a lei. Aí a gente vai passar por um estágio 2. Além de descobrir o caminho, ou seja, eu já descobri o caminho, eu tenho que buscar coisas espirituais. Eu quero resolver o que eu vim para fazer, que é o quê? A transformação moral. A gente encarna para isso. Né? Para resolver nossas vicissitudes, desenvolver as virtudes, enfim. Eu tenho que transpor esse obstáculo. Então, eu achei o caminho, mas não consigo ultrapassar para o outro lado, porque eu não sei abrir a porta. Eu preciso de conhecimento para avançar, conhecer a lei, a verdade espiritual, ver a vida pelos olhos do Espírito. Agora, eu tenho que usar esse conhecimento para mim, né? E não para entendimento da vida do outro, porque a gente também ainda tem essa mania. A gente ouve uma palestra, ouve uma mensagem, nossa, fulano precisava ouvir isso. Não, quem está precisando ouvir somos nós que estamos ouvindo. O fulano é problema do fulano. Se ele vai ouvir, beleza. Se não vai, também é problema dele. Né? Então, eu tenho o conhecimento intelectual, mas eu não vivo o que eu conheço. Então, uma vez que eu encontro o propósito da vida, né, que é o quê? Essa busca pelo lado espiritual, o crescimento moral, a gente agora tem que bater na porta. Batei a porta e se vos abrirá. Essa porta traz o quê? O acesso ao saber. Jesus disse isso. Em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. E aí, a gente vai para o 3. Quando nas nossas vidas a gente não somente descobriu o caminho e encontramos os conhecimentos, a gente passa, então, verdadeiramente a viver, porque sei que sou um espírito a caminho da perfeição. E isso faz com que aumente a minha conexão com Deus. Então, eu encontrei o caminho é o trabalho, é a busca das coisas espirituais, eu encontrei a porta, eu bati. Isso tudo faz com que eu me conecte cada vez mais com a verdadeira felicidade, que é a conexão com Deus. Né? E aí, então, resumindo até agora, né? É necessário buscar as coisas espirituais. Então, a gente tem que saber o que está buscando. Encontrarmos uma verdade que vai nos conectar com algo maior. Jesus é o caminho, lembremos disso, né? Temos um caminho que nos conduz à felicidade. O caminho são as leis morais, mas saímos dele porque buscamos as coisas materiais. Nós esquecemos das leis de Deus. Temos que buscar esse caminho que a gente perdeu. E isso, aí a gente vai entrar num outro tópico do capítulo que vem a seguir desse, que é o quê? Ah, mas eu tenho medo, eu vou fazer esse caminho sozinha. E se eu me dedicar muito às coisas espirituais, como é que eu vou comer? Como é que eu vou viver? Como é que eu vou me sustentar? Como é que eu vou... Enfim, e aí, não por acaso, a sequência a esse tópico é essa aqui. Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem cegam. Esse cegam é com S mesmo, eu fui buscar o que era. Na verdade, é ceifar, cortar, entendeu? Vem do verbo cegar mesmo com S. Nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Isso está lá em Mateus capítulo 6, versículo 26. E segue esse versículo dizendo, não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem,
Porquanto onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Eu tenho quase certeza que todos nós aqui sabemos isso de cor, mas a gente não para raciocinar que esses tesouros no céu são o quê? As coisas espirituais, que é o que a gente deve buscar. Eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai os pássaros do céu. Aí vem o trecho, né? Não semeiam, não ceifam, não guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós o que pode, com todos os esforços, aumentar um côvado a sua estatura? Porque também vos inquietais pelo vestuário. Observai como crescem os lírios dos campos. Não trabalham nem fiam, entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Não vos inquieteis, pois, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou de que nos vestiremos, como fazem os pagãos, que andam à procura de todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que tendes necessidades delas. Então, isso se chama fé, né? E aí, eu termino esse tópico com esse dizer: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Isso a gente vivencia, se a gente observar isso na vida, no dia a dia, é assim, chega a ser impressionante. Às vezes até tem coisas que abalam a gente emocionalmente, de tão chocante que é. Se você começa a se desprender, você parece que ganha mais. Se você não se preocupa tanto com a comida ou com a roupa, sei lá, parece que você ganha mais isso. É uma coisa assim, se a gente parar para observar, é isso mesmo, entendeu? Muito mais vai ser acrescentada se a gente buscar primeiro o reino de Deus. E o que é buscar o reino de Deus? É essa busca do espiritual. Afinal de contas, nós já estamos num nível que nós sabemos que somos espíritos e não matéria. Nós estamos na matéria, né? Então, buscar primeiramente o reino de Deus. Então, gente, é só saber o que buscar. Essas palavras, obviamente, são uma poética alegoria da providência, né? Que nunca deixa ao abandono os que nela confiam, querendo, todavia, que esses, por seu lado, trabalhem. Se ela nem sempre acode com auxílio material, inspira as ideias com que se encontram os meios de sair da dificuldade, né? Então, vamos ler um pouquinho sobre essa providência? Olha lá. A providência é a solicitude de Deus para com suas criaturas. Ele está em toda parte, tudo vê, a tudo preside, mesmo as coisas mais mínimas. É nisto que consiste a ação providencial. Está em A Gênese, capítulo 2, item 20. E aqui vem explicando o que é solicitude. Empenho, cuidado ou zelo com que se pretende fazer ou obter algo, demonstração de interesse, de atenção ao cumprir da melhor forma possível um pedido ou uma solicitação. Para estender a sua solicitude a todas as criaturas, não precisa Deus lançar o olhar do alto da imensidade. As nossas preces, para que ele as ouça, não precisam transpor o espaço, nem ser ditas com voz retumbante, pois que, estando de contínuo ao nosso lado, os nossos pensamentos repercutem nele. Os nossos pensamentos são como os sons de um sino que fazem vibrar todas as moléculas do ar ambiente. É o mesmo capítulo 2 de A Gênese. Fica claro, portanto, que a providência divina se manifesta duplamente sob a forma de misericórdia e de justiça, porque a compaixão, filha do amor, desejará estender sempre o braço que salva, mas a justiça, filha da lei, não prescinde da ação que retifica. Haverá recursos da misericórdia para as situações mais deploráveis. Entretanto, a ordem legal do universo cumprir-se-á invariavelmente. Em virtude, pois, da realidade, é justo que cada filho de Deus assuma responsabilidades e tome resoluções por si mesmo. Isso está lá em Obreiros da Vida Eterna, de Francisco Cândido Xavier, por André Luiz.
Olha a nossa parte aqui, olha o nosso trabalho, lembrando que nós somos co-criadores. Esse é um dos objetivos, inclusive, da encarnação, né? E aí esse capítulo vai terminar assim: não vos fatigueis por possuir ouro ou prata, ou qualquer outra moeda em vossos bolsos. Não prepareis saco para a viagem, nem 2 fatos, nem calçados, nem cajados, porquanto aquele que trabalha merece sustentado. Ao entrardes em qualquer cidade ou aldeia, procurai saber quem é digno de vos hospedar, e ficai na sua casa até que partais de novo. Entrando na casa, saudai assim, que a paz seja nessa casa. Se a casa for digna disso, a vossa paz virá sobre ela. Se não for, a vossa paz voltará para vós. Quando alguém não vos queira receber, nem escutar, atenção, gente, que esse também é um trecho que muita gente interpreta de forma errada. Sacudi ao sairdes dessa casa ou cidade a poeira de vossos pés. Digo-vos em verdade, no dia do juízo, Sodoma e Gomorra serão tratados menos rigorosamente do que essa cidade. A par do sentido próprio, essas palavras guardam um sentido moral muito profundo. Proferindo-as, ensinava Jesus aos seus discípulos que confiassem na providência. Ao demais, eles nada tendo, não despertariam a cobiça nos que os recebessem. Era um meio de distinguirem dos egoístas os caridosos. Por isso que lhes disse: procurai saber quem é digno de vos hospedar, ou quem é bastante humano para agasalhar o viajante que não tem como pagar, porquanto esses são dignos de escutar as vossas palavras. Pela caridade deles é que os reconhecereis. Quanto aos que não quisessem receber nem ouvir, recomendou ele, porventura, aos apóstolos que os amaldiçoassem, que lhes impusessem, que usassem de violência, de constrangimento para os converterem? Não. Mandou pura e simplesmente que se fosse embora à procura de pessoas de boa vontade. Então, esse é o sentido. Se você sentir que ao entrar numa casa, aquelas pessoas, ou a cidade, ou a casa, enfim, estiverem aptas a receberem aquilo que você está levando, ok. Caso contrário, é para sacudir a poeira e deixá-los, porque a providência divina vai fazer com que, em algum momento, eles também sintam essa necessidade. Isso, na verdade, é a mesma coisa que diz o Espiritismo quando fala assim: não violenteis nenhuma consciência, a ninguém forceis para que deixe a sua crença a fim de adotar a vossa. Não anatematizeis os que não pensem como vós. Acolhei os que venham ter convosco e deixai tranquilos os que vos repelem. Lembrai-vos da palavra do Cristo. Outrora o céu era tomado com violência, hoje o é pela brandura. Então, quem está a serviço do Pai está sob os cuidados da providência divina. Isso para não ficarmos tão preocupados com nos prover materialmente. O desafio maior, na verdade, não é o desprendimento, mas a entrega. Renunciar ao controle. Por quê? Porque o controle é a estratégia do ego. A casa digna não é se é melhor ou pior que você, mas se para quem você está levando a sua proposta se está consciencialmente preparado para vivê-la. Sacudir o pó é não guardar mágoas. Preocupação doentia de recebermos as considerações sociais, a expectativa do outro, que ele entenda o seu trabalho, que ele te reconheça, que o outro abandone a ignorância. Isso é voltar para a estratégia humana de controle. Por quê? Porque a gente surge assim o nosso orgulho. Não, eu optei por isso, isso mudou minha vida, então isso é o melhor, então você tem que seguir isso também, entendeu? Porque é melhor, porque eu sei que é melhor, enfim. Isso tudo é ego, né? Mas eu tenho que confiar na providência divina. O momento é de semear, sem a pressa da colheita. E como é que a gente semeia? Exemplificando, até falando uma vez ou outra, mas mensagens, não é impondo nada a ninguém. Isso é semear. Agora, se ele vai colher ali ou não, se vai haver uma colheita ali,
o tempo é dele e de Deus, não é nosso. Então, não é o sacudir o pó, vem daí. É você não guardar mágoa. Poxa, eu falei tanto para ele, eu exemplifico tanto, e na hora H ele não sei o quê. Não, não é isso. Você plantou, o resto é com ele. Então, o momento é de semear sem a pressa da colheita. Quem dá o crescimento da semente no momento certo é a providência divina. Aí, sobre isso, eu trouxe um texto de Emmanuel, que eu achei muito interessante, que vai falar justamente desse pó das sandálias. Quando o Senhor nos recomendou sacudíssemos o pó das sandálias, ao nos retirarmos dos lugares em que a nossa cooperação fraternal ainda não se mostrasse suscetível de ambientação e reconhecimento, não nos induziu à indiferença, ao relaxamento ou à dureza espiritual. É que o amor próprio, quando destrutivo em nossa personalidade, nos compele a resoluções e atitudes negativas, que de nenhum modo se coadunam com o programa cristão que fomos chamados a desenvolver. O pó das sandálias é a preocupação doentia de recebermos o incenso das considerações sociais, a tristeza improdutiva diante da calúnia ou da perversidade, a dilaceração inútil perante a ignorância dos outros, o anseio por resultados das nossas ações mais elogiáveis no campo imediatista da vida, a revolta contraproducente junto às sombras do mal, a indisciplina ante as ordenações transitórias do mundo, o desânimo à frente das dificuldades, o desalento entre os obstáculos naturais do caminho, a exigência de compreensão alheia, no capítulo de nossas manifestações pessoais, os melindres da suposta superioridade em que muitas vezes nos enganamos no próprio íntimo, a desistência da boa luta ou a deserção perante a dor. E agora eu me lembrei de Paulo falando aqui da boa luta, né? Do bom combate. Ou seja, o nosso trabalho é esse, é combater, o nosso bom combate é esse. Semelhantes estados espirituais simbolizam o pó das sandálias que nos cabe alijar, sem delonga, nos mínimos desequilíbrios entre a vida e nós outros. Esqueçamos tudo o que nos incline ao resvaladouro da inutilidade e marchemos para adiante. Grande é o campo da terra, e até que a ventania e a tempestade possam remover os tropeços de muita paisagem empedrada e escura na gleba do planeta, prossigamos semeando o bem, cultivando e defendendo-o em todos os setores de nossa tarefa, convictos de que a plantação da luz produzirá os resultados da felicidade e da perfeição para a vida imortal. Então, o nosso papel, o nosso trabalho é esse, é sair semeando, né? Então, vamos sacudir o pó. E para encerrar, eu achei muito interessante isso aqui, que eu nem sabia que tinha, mas quando eu escrevi, pedi buscar e bater, surgiu essa mensagem de Emmanuel, que está no Pão Nosso, que fala exatamente de tudo o que a gente falou aqui até agora. Os 3 imperativos. Eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pedi, buscai, batei. Estes 3 imperativos da recomendação de Jesus não foram enunciados sem um sentido especial. No emaranhado de lutas e débitos da experiência terrestre, é imprescindível que o homem aprenda a pedir caminhos de libertação da antiga cadeia de convenções sufocantes, preconceitos estéreis, dedicações vazias e hábitos cristalizados. É necessário desejar com força e decisão a saída do escuro cipoal em que a maioria das criaturas perdeu a visão dos interesses eternos. Logo após, é imprescindível buscar. A procura constitui-se de esforço seletivo. O campo jaz repleto de solicitações inferiores, algumas delas recamadas de sugestões brilhantes. É indispensável localizar a ação digna e santificadora. Muitos perseguem miragens perigosas, à maneira das mariposas que se apaixonam pela claridade de um incêndio. Chegam de longe, acercam-se das chamas e consomem a bênção do corpo. É imperativo aprender a buscar o bem legítimo.
Estabelecido o roteiro edificante, é chegado o momento de bater a porta da edificação. Sem o martelo do esforço metódico e sem o buril da boa vontade, é muito difícil transformar os recursos da vida carnal em obras luminosas de arte divina, com vistas à felicidade espiritual e ao amor eterno. Não bastará, portanto, rogar sem rumo, procurar sem exame e agir sem objetivo elevado. Peçamos ao Senhor nossa libertação da animalidade primitivista, busquemos a espiritualidade sublime e trabalhemos por nossa localização dentro dela, a fim de converter-nos em fiéis instrumentos da divina vontade. Pedi, buscai, batei. Essa trilogia de Jesus reveste-se de especial significação para os aprendizes do Evangelho em todos os tempos. Então, gente, a trilogia pedi, buscai, batei, que a gente poderia falar também de outra forma, desejo, seleção e esforço. Né? Primeiro eu tenho que desejar, lembra lá dos 3 estágios? Eu desejo mudar, desejo encontrar o caminho. Aí eu tenho que selecionar que caminho que eu vou buscar, por onde eu vou. Ah, sim, o das leis morais. E aí o esforço, eu tenho que ir, tenho que bater a porta, tenho que aprender, conhecer e saber viver. Né? Porque a gente tem muita mania de parar no conhecer só, né? E aí também me veio à mente um trecho de Nosso Lar, no capítulo 7, tem um diálogo interessante do André Luiz com Lísias, que exemplifica esses 3 imperativos. O André vai perguntar, onde está minha mãe? Se me é permitido, quero vê-la, abraçá-la, ajoelhar-me a seus pés. Não vive em nosso lar. Isso foi logo que ele foi retirado do umbral, esclareceu Lísias. Habita esferas mais altas, onde trabalha não somente por você. Observando meu desapontamento, Lísias acrescentou fraterno. Virá vê-lo, por certo, antes mesmo do que pensamos. Quando alguém deseja algo ardentemente, já se encontra a caminho da realização. Tem você, nesse particular, a lição do próprio caso. Anos a fio rolou como pluma, albergando o medo, as tristezas e desilusões. Mas quando mentalizou firmemente a necessidade de receber o auxílio divino, dilatou o padrão vibratório da mente e alcançou visão e socorro. Ou seja, ele mais uma vez mostrando o trabalho, né? Ele saiu por ele. Ajudaram, claro, mas ele saiu porque ele desejou, teve a vontade e conseguiu, né? Olhos brilhantes, encorajado pelo esclarecimento recebido, exclamei resoluto. Desejarei, então, com todas as minhas forças. Ela virá, ela virá. Lísias sorriu com inteligência e, como quem previne, generoso, afirmou ao despedir-se. Convém não esquecer, contudo, que a realização nobre exige 3 requisitos fundamentais, a saber: primeiro, desejar. Segundo, saber desejar. Terceiro, merecer, ou, por outros termos, vontade ativa, trabalho persistente e merecimento justo. Ou seja, um resumo do que a gente viu aqui até agora, né? Então, resumindo, pedi e obtereis. Conecta-te com Deus. Pede ajuda a Ele. Já estás no caminho da senda evolutiva, por isso obtereis. Buscai e achareis o verdadeiro propósito da vida, as coisas do espírito. Batei e abrir-se-vos-á acesso ao saber, à verdade. Conhecereis a verdade, outro que veio agora, conhecereis a verdade vos libertará, né? Libertará do quê? Assim, eu abusadamente diria que era libertar da necessidade de ficar encarnando, já que nós somos espíritos, né? E dizem que a gente sofre muito mais para encarnar do que quando desencarna, e os espíritos puros não precisam mais encarnar, então eu imagino que essa
conhecereis a verdade vos libertará, é disso, né? Do grilhão da matéria. Então, busca o caminho, ultrapassa a porta e vê a verdade. E vê aquilo que conhece, encontrando, enfim, a vida. E isso, naturalmente, me lembrou isso aqui, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, para a gente recriar, né? Olha a volta do filho pródigo, essa conexão com Deus, reconectar com Deus, da onde nós saímos, a gente tem que percorrer esse caminho. E nós temos um super mega instrutor, que não só passa a parte teórica, como fez a parte prática, desenhou para a gente ver como é que era, né? Então, gente, vamos pedir que será dado, vamos buscar que nós encontraremos e vamos bater que a porta será aberta. E é isso. Gente, a Heloísa caiu? Caiu há Caiu, algum tempo. deve estar no SUS sendo atendida. Gente, não tem ortopedista hoje. Tadinha. Ela Poxa, deve ter caído e não deve ter conseguido voltar. É, poxa, mas estava não toda seria. empolgada, entrou, foi a primeira a entrar. Pois é, mas não seria o caso dela clicar no link de novo para entrar, meu Pois Deus? é, pode ser que tenha sido um problema da internet dela também, né? É Pode. só clicar novamente. É. E preparem-se, já que somos poucos, eu posso falar mais, não é bobagem, mas posso dar já spoiler. Preparem-se que quem vai encerrar o evangelho sou eu também. A última parte do capítulo 27 é minha. Ah, mas o Evangelho só se encerra no 28. Sim, mas a gente não vai estudar as preces, né? Certo, As certo. preces cada um vai ler, né? Eu não sei o que você pensa. Depois eu vou voltar para a nossa aula, mas só porque falei no 28, eu não sei se você pensa como eu penso. Assim, o capítulo 28, se a gente lê todos os preâmbulos de Kardec, antes de cada prece, a doutrina espírita está toda ali. Eu estou Você já fazendo. parou para pensar nisso? Quer Sim, dizer, sim. lendo, né? Quem diz isso é o Haroldo também. Sabe por quê? Eu estou fazendo Ah, é? o estudo de Salmos com ele. E aí, Ah, e aí ele fala exatamente isso. Os salmos, na verdade, não são, não, preces. Porque os hebreus, eles fazem orações cantadas, né? Aqueles salmos todos são cantados, né? Aquela coisa... Daí que vem o canto gregoriano, aquela coisa toda. Que, aliás, eu acho lindo. Mesmo sem entender nada, parece que bate, né? Um negócio, sei lá. A gente entende sem entender. é. Né? A gente sente, mesmo sem entender a língua. E aí ele diz que, na verdade, se você ler todos os salmos, aquele é um resumo de toda a Bíblia. E ele fala exatamente isso que você falou, que não por acaso Kardec Sério? encerra o Evangelho com preces. E se você ler tudo do capítulo 28, é um resumo da doutrina espírita. Exatamente, porque a gente, fazendo evangelho no lar, tem que ir de cabo a rabo, lógico, aí volta, volta, volta. E ali, nossa, cada prefácio dele, ou preâmbulo para cada prece, ele explica tudo. É impressionante. Isso eu já percebi, eu nem estou fazendo esse estudo, você me convidou, mas foi aquilo que eu te falei. Eu acho que o Haroldo, para explicar uma frase, ele leva um mês, então é muito... Eu não tenho tanta paciência assim. Eu tentei fazer vários estudos com ele, mas não... Bom, mas enfim, isso é só um adendo. Na verdade, a aula de hoje foi, como sempre, maravilhosa, mas você sabe que tem uma pergunta que você falou logo no início que ficou matutando na minha cabeça. O que eu busco? O que buscas? Sim. Não é porque a gente adora essa frase, buscais e achareis. Ah, que bom. Mas Você o que sabe o que eu você está busco? buscando? Eu sei, pois é. Não,
de uma forma assim, geral, para fazer um resumo, o que eu busco, eu até sei, assim, mas será que é isso mesmo que eu busco? O que eu busco? Vira e mexe, eu pergunto para mim mesmo, não exatamente assim, o que eu busco. Tipo assim, caramba, Tereza, o que você quer, na verdade, com os estudos, com as tentativas de melhorar, né, que ainda são muito poucas. Mas, assim, aí eu me lembro muito de um livro que eu li, do Herculano Pires, chamado Educação para a Morte. Aí eu vou muito por aí, eu vou assim, tipo assim, eu acho que eu busco a melhora para poder, quando eu desencarnar, ficar melhor no mundo espiritual, um pouquinho melhor. Não sei se deu para entender o que eu estou expondo. Sim. Mas é importante isso mesmo, entendeu? Por isso que eu quando comecei a ler esse capítulo, eu fiquei pensando, eu falei, cara, eu não vou ficar só seguindo, lendo, acrescentando algumas coisinhas. Falei, isso tem que ter um objetivo. Aí veio junto com o final, a programação, né? O final do capítulo 27. Falei, não, peraí. Eu estou praticamente encerrando isso tem que ter um porquê. Não, mas sim, parabéns, você conseguiu estudar todo o Evangelho segundo os dias. Muito bem. E aí? Né? Você vai querer o quê? Um certificado? Botar na parede? Eu fiz o estudo completo. Né? E você ter feito o link total com o trabalho foi genial. Eu nunca tinha assistido nada falando sobre esse capítulo que fizesse essa ligação com o trabalho. Mas é porque a gente lê sem prestar muita atenção, porque no início desse capítulo está escrito lá, quando vem ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará, está escrito que isso é a base da lei do trabalho. Então a gente vai lendo, a lei do trabalho, do programa, Mas não dá, mas por quê? Porque eu, pelo menos, não sei vocês, mas eu, pelo menos, quando ouço a palavra trabalho, ainda correlaciono com a minha profissão, com cuidar da casa, enfim, com a coisa meio que mecânica, né? Material, mecânica não, material, com a matéria. É óbvio que a proposta de Jesus não é fazer voto de pobreza, andar nu, não é isso. Mas o tempo que a gente despende com preocupações ligadas à matéria é muito maior do que com outras preocupações ligadas ao espiritual em geral, né? A moral, enfim. Sem dúvida. Entendeu? A gente ainda é muito mais... E eu achei interessante também aquela frase que eu li ali, não é porque o nosso difícil não é a gente desapegar, é a gente se entregar ao espiritual, com essa fé toda. Deus vai me ajudar. É a entrega, né? É a fé. Muito bom. Quem mais sobrou para falar aí? Vamos lá. A Lélia só está no L. Não sei se tem alguém ali, desligou a câmera, não sei. É porque eu estou sem luz. Não acredito. Será que a Heloísa mora perto de você? Já vi que foi isso, hein? Ela perdeu a conexão, tadinha. Estamos com vela aqui. Você mora onde, Constância? Em frente ao Cabana. Conhece a Cabana? Sim, claro. E a Heloísa? Eu te moro em frente. E a Heloísa, você sabe onde ela mora? Putz, não sei. É mais para trás. Eu não sei. Aqui está tudo sem luz. A rua toda está escura. Estranho, vai ver que foi isso, tadinha. Porque ela entrou e caiu. A gente colocou dados aqui. Mas estamos no escuro. Se acender uma vela. Cadê o vinho? Mas está dando para assistir. Tá dando para ver teu rostinho também. Tá dando para ver você. Da Lélia não dá. Uma velhinha. Tem uma velhinha aqui. Mas tá dando. Tem duas velhinhas, diz para ela. Minha mãe falou que tem duas velhinhas. H ou sem H?
Ah, chegou, chegou. Chegou, Chegou a luz. Eba! Peraí, só um instantinho, gente. Graças a Deus. Deixa a vela aí perto. Pronto, apagou a vela. Apagou a velinha? Não é para apagar a velhinha, não, é só a velinha. Deixa eu ligar aqui os dados. Mas deu para ouvir a aula, pelo menos, Constância? Ela agora vai botar no Wi-Fi. É bem capaz de ter sido isso que aconteceu com a Heloísa. Deve ter caído, aí ela perde a conexão. Poxa, mas por que será? Não está nem chovendo? É estranho. Pode ser sobrecarga. Você vê com o calor que está, se todo mundo resolver ligar o ar-condicionado, Isso é. agora elas congelaram. Ela foi trocar. Congelou. E aí, Alberto, fale algo. Não, eu sou suspeito, porque eu gosto sempre das tuas aulas, das tuas palestras, né? Acho que você procura aprofundar, porque, na verdade, as coisas todas são muito simples e nós é que acabamos complicando exatamente por esse dueto, né? Vida material e vida espiritual. Tem ficado na minha cabeça nesses dias uma questão que eu chamo de vida dupla, que é mais ou menos o que você falou quando se está estudando, né? Então você sabe, mas pratica, né? Eu vou à cabana e quando eu saio da cabana, né? Sim. Então eu achei interessante porque tudo isso leva a isso que eu venho pensando. Eu não sabia que hoje ia ser esse capítulo, não tem esse acompanhamento. E achei muito interessante porque a coisa simples foi aprofundada e no final o que aparece é a coisa simples. Sim. É o que é simples. É. A regra, na verdade, ela é simples. Nós é que encontramos sempre alguma coisa que faz com que ela se complique. Distrações. Né? Distrações. Às vezes falta de fé, né? Às vezes falta de fé. Mas é por isso que eu resolvi me aprofundar, que quando você lê o capítulo 25, ele é o menor capítulo que tem no Evangelho, e aí eu fiquei olhando e falei, pô, mas vai ficar um troço tão sem graça eu ficar só lendo isso aqui, né? Porque a gente vai, o que eu falei agora para a Tereza, você vê, a lei do trabalho está ali, é uma das primeiras frases, se não for a primeira, depende da edição, mas você não para dar importância a essa frase. Você vê quanta coisa eu falei antes de falar a primeira frase do capítulo, né? Quer dizer, eu fui buscar o porquê do estudo, o para quê, na verdade, né? Nem o porquê, o para quê do estudo, fui buscar o que a gente busca, né? Quer dizer, em síntese, todos queremos ser felizes, né? E aí você volta, tá, ok, mas de acordo com a doutrina espírita, o que é uma pessoa ser feliz? Está certo que a gente lê que a felicidade real a gente não encontra nesse planeta, mas a felicidade está de acordo com você andar dentro das leis de Deus, né? A palavra pecado, na verdade, nada mais é do que isso, porque pecado significa alvo. Ou seja, se você perde o alvo, que na verdade é você andar naquele caminho, né? Vem caminho de novo, poxa, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso é tão simples que a gente não entende. Não. Por que ele é o caminho, a verdade e a vida? Por causa disso, qual é o caminho? Ele veio mostrar a importância do lado espiritual, do amor, das coisas que, como ele diz, né, a traça corrói, a ferrugem, a traça não destrói, o ladrão não rouba, porque são coisas espirituais. É a nossa famosa bagagem, é o que a gente leva daqui. Mas a gente está sempre mais preocupado com o material. Eu não sei se vocês já leram aquele livro Voltei. Nossa, o cara fica decepcionado quando ele chega no plano espiritual, entendeu? Porque ele se achava o bonzão, entendeu? Por quê? Porque ele dava palestra, porque ele vivia em prol do espiritismo, porque não sei o quê, mas a prática ele quase não fazia, e ele só percebeu isso quando chegou lá.
O Ele irmão não Jacó. vivenciava, o irmão Jacó, ele não vivenciava, ele tinha muito conhecimento, ele até tinha trabalhos de caridade e tal, mas ele não vivenciava no dia a dia aquilo que ele sempre dava como palestra, como, enfim, ele mostrava nos trabalhos. Entendeu? Então ele chega lá e vê que, poxa, perdeu um maior tempo, entendeu? Com blá blá blá, e é aquilo, por isso que eu brinquei. O que você vai fazer com esse estudo do Evangelho? Vai botar na parede o certificado? Pois é. Tem que Não, não colocar no é, coração, né? não é esse o objetivo, né? Não é esse. O que a gente tem que fazer, e lá quando eu for dar o último dos últimos, eu acompanho o estudo do pessoal que faz mais estudo do Evangelho, uma turma lá que acompanha o Haroldo, que ele explica o método que o Kardec usou para montar o Evangelho segundo o Espiritismo. E é assim, mamão com açúcar, porque ele era pedagogo, né? Então eu fico pensando, caramba, primeiro tem a Bíblia, depois não sei o quê. Agora vem o Kardec e bota tudo assim, ó, filhinho, primeiro é isso, aí depois você faz isso, depois então você faz isso, mas mesmo assim a gente está... É verdade. Não, é E dizer... Jesus, o verdadeiro mestre, ele veio, explicou, provou, exemplificou. Nossa, que se quer mais? Não. Até aquele autor, Pedro de Camargo, né, que tem o codinome Vinícius, no livro dele, Nas Pegadas do Mestre, ele falou... há muitos anos eu estudei o Pedro de Camargo, mas ainda me lembro que tem uma frase dele que eu achei genial, que ele diz que Jesus é o mestre cuja escola é ele mesmo. É. Eu gosto muito do Pedro de Camargo, ele desenvolve muita... Não, muito em questão de evangelho, ele é ótimo. De evangelho. Ele é ótimo. Mas quando eu falei ali no início que Kardec perguntou aos espíritos, porque ele falou, bom, tudo bem, tem as leis, para ser feliz segue-se as leis estão na consciência, aí eles dizem que mandou, que resolveu dar essa oportunidade, enfim, de comunicar, criar essa coisa, todo o movimento espírita, porque a gente esqueceu ou não deu bola, e aí ele pergunta, mas tem alguém que não foi nessas palavras, né? Tem alguém que tenha vivido isso? Porque quando ele pede um professor, ele não pede só um catedrático, né? Alguém que conheça como eram os sacerdotes, os fariseus, os homens da lei. Nossa, eles têm a lei toda, até porque era uma tradição oral, então eles sabiam aquilo de cor e salteado. Mas eles não eram modelo de nada, né? Convenhamos. Muito e aí ele pergunta, alguém que seja guia no sentido de nos ensinar, mas seja modelo, ou seja, viva de acordo com aquilo que ensina. Isso. Né? E aí os espíritos respondem, Jesus. E aí eu achei essa coisa do caderninho muito engraçada. Isso é o Saulo César que fala. Ele fala, aí a gente que é desatento, não prestou atenção da aula, vai procurar, tem sempre um aluno CDF que anota tudo, aí todo mundo pede para xerocar o caderninho dele na véspera da prova. Aí ele fala... fizeram esse caderninho, entendeu? Conhecido como Novo Testamento. Certo. O Saulo é aquele menino da FEB? Gosto muito dele. Ele sempre faz... a internet está cheia de estudos, né? Que inclusive tem participação dele, Haroldo. Ele anda sempre com o Haroldo. Eu adoro aqueles estudos da FEB. Eles estudam numa mesa, é muito interessante. Isso, o Saulo é ótimo, né? Ele, em matéria de evangelho, também ele é ótimo. Mas aí eu ri muito, que eu falei, realmente, pô, Jesus veio, deu a aula, exemplificou, os CDFs anotaram, deixaram no caderninho para a gente. Depois mandou vários outros, né? Convenhamos que tiveram outros. Aliás, já tinha mandado, né? Já tinha mandado vários para a gente ver. Aí, gente, olha ali, olha o Sócrates, olha a Krishna, olha a Buda, olha não sei quem, mas não adiantou, né? Não adianta. Aí veio o próprio, tá bom, não estou entendendo, então eu vou.
Não tem, não Tá teve outro difícil. jeito. 2023 estamos nós aqui. É. Ah, Bom, mas mas um pelo dia- menos a gente já está. A gente está meio começando o nosso caminho aí, né? Nós estamos sim. tentando. Eu acho que nós estamos no caminho, entendeu? Eu É, acho que até a porta a gente já encontrou, entendeu? Mas tem que ter muita fé para abrir essa porta. O problema é o que eu vejo é esse. é, Tem que ter muita fé e a gente até tem fé, mas não é essa fé, entendeu? Que vai fazer com que a gente abra essa porta e se entregue. Entendeu? Isso aí quem fez aqui, que a gente conheça, foi Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá. Esses abriram a porta e foram fundo, né? Porque abdicam da vida. Abdicam da vida que eu digo, não tiveram, não criaram núcleos, né, familiares. A família deles era o mundo, né? A missão deles é era servir verdade. ao mundo, né? E Chico, então, se você for parar para ver a vida dele, é o exemplo de fé mesmo, porque ele vira e mexe, não vou aguentar no início, né? Não, o olho era o coração, era não sei o que lá, e tá lá. E foi até 92 anos. Com aquele corpinho todo ferradinho, tadinho, mas foi até 92 anos, escreveu pra caramba, não dormia. E Providência divina. problemas familiares incríveis, Nossa, né? tudo, tudo. Comeu o Mas, pão que já enfim, amassou, mas seguiu firme. a gente tem que ficar muito feliz de termos tido ainda como contemporâneo um Chico Xavier, né? Sim, é. Nossa, Não precisa ser mas tão enfim. longe, né, Jesus? O Chico está mais perto. Pois é, não, pelo menos é nosso contemporâneo, né? Não, porque tem aquela famosa frase também que tem gente que adora, eu não sou Jesus. Quando fala, o que Ah, Jesus faria no seu lugar? Sei lá, não sou, eu estou muito longe de ser Jesus. é. Mas acha linda a vida dele. Ai, meu Deus. Ainda estou na fase só da adoração, da admiração, não é nem adoração, admiração, né? Poxa, É, chora quando vê filme de Jesus, né? Nossa, incrível mesmo. é. E fica por isso mesmo. É Bom, legal gente. você estar estudando Salmos, até porque a gente sabe, né, que Jesus citou muito Salmo, né, durante Sim, toda a sim. vida dele aqui. As O pessoas às último foi o vezes não 22, na cruz. do porque me abandonastes. É, é porque as pessoas, claro, nem todo mundo tem essas curiosidades todas, mas aí a pessoa fala assim, como que ele pôde dizer isso, sabe? Mas não sabe que ele estava citando um salmo. A Ele interpretação. precisava demonstrar, né, que ele era o Messias. Ele Sim. precisava. Enfim. Bom, gente, então vamos encerrar. Acabamos nós três só. Caiu todo mundo. Não, Meu Deus, nós três, vírgula. Porque vírgula. o meu computador, pelo menos, ele tá alto. E eu tenho quase Ah, certeza que eu não estou sozinho aqui, que bom. entendeu? Não, com Então, certeza. Ah, Com é então certeza. verdade, é eu verdade. acho que isso não vai só para nós, né? Não, não. Não, Isso vai Com para muito certeza. mais. é. É a mesma coisa do Evangelho no Lar, né? Esse horário é sempre o mesmo e tal. Com É, certeza tem participantes mais assíduos do que os encarnados. é. Não, mas tem uma coisa também que, mesmo quem por acaso hoje não pôde vir por algum motivo, como foi gravado e vai ficar, as pessoas vão ouvir. Eu vou até As botar pessoas, mais as tarde pessoas vão É. também. ouvir e é sempre bom, né? É sempre bom. Não pôde, mas participa. Sim, é isso mesmo. E eu realmente não joguei confete e digo a você que foi uma aula sobre uma ótica que eu jamais havia assistido, viu? Foi uma ótica muito boa esse capítulo do jeito que você deu.
Só não dá para dizer que as pessoas perderam, porque elas vão ter oportunidade de ouvir depois, de ouvir e ver. É verdade, é Então, elas verdade. não perderam, elas só se atrasaram em termos de Vamos ver poder. depois de vocês. Vamos ver depois, né? Não, a perda Tá que eu bom. acho é nesse sentido que a gente está aqui conversando, entendeu? Isso aí sim, eu acho que... Isso perde, isso né, isso realmente aí perde. perde, porque aí não dá, vai só ouvir, entendeu? E vai É, ficar por isso mesmo, né? Mas já é é, muito melhor que não ouvir, né? é verdade, Claro. verdade, verdade. Mas olha, Adriana, foi muito bom, viu? Foi muito bom, de Obrigada. verdade. Não, eu confesso que eu adorei, foi o capítulo que eu mais gostei. Por quê? Porque eu realmente fiz isso que você falou, entendeu? Eu tentei, porque eu achei tão simples. Eu falei, não é possível que seja só isso, tem algo estranho aqui, entendeu? Mas, nossa, Entendeu? esteja certa, que foi ótimo, porque sob esse ponto de vista, todos os pontos de vista que você usou, eu nunca tinha ouvido. Muito bom. Pois é. Tá bom, gente, então vamos fazer a prece para encerrar. Graças a Deus. Graças a ti, Jesus. Gratos estamos por essa oportunidade de leitura, de reflexão, de estudo, de mais um dos seus ensinamentos. Acreditamos estar no caminho que nos ensinastes, embora muitas vezes ainda fiquemos tentados a procurar atalhos, mas caminhamos. Que a tua luz nos envolva, que possamos continuar semeando através dos nossos atos e palavras tudo aquilo que já tiver possibilidade de alguma colheita dentro de cada um de nós. Obrigada por sua luz, por toda a sustentação desse momento, que possamos estar juntos em breve. Graças a Deus, graças a ti, Jesus. Gente, até... Eu não sei o dia, mas... Até. Se é a próxima, eu acho que é sábado que vem, eu acho. Não, a próxima... não sei também. Não sei também, que a Valéria também fica toda enrolada lá, às vezes, com o neto. O meu estudo vai ser quer dizer, não vai terminar o ESG no dia do meu estudo, não, mas vai ser dia 28 de outubro. Esse que você está falando? O próximo dia. Então na próxima é outra, que deve ser essa do dia 30. Mas, Alberto, eu acho que todo último sábado de cada mês a Valéria não dá estudo. Você lembra disso? Mas pode ser que eu tenha lido errado. Pode ser que eu tenha lido errado, que eu estou meio atrasado. Essa história de WhatsApp é meio doida, né? Então, eu estou atrasadíssimo no meu aqui. Para eu conseguir olhar as coisas, eu estou olhando tudo atrasado, entendeu? Então, por isso que eu saí de um monte de grupos, já senão você fica louco. Realmente. É muita mas coisa. Não deixe de olhar os